A paz do Senhor, amados, estou aqui novamente trazendo uma porção da palavra de Deus, trazendo um estudo sobre a estrutura da Bíblia, para que nós venhamos aprender mais, para que nós venhamos conhecer mais este livro maravilhoso e que a mensagem de Deus possa tocar o coração de cada um dos que estão ouvindo. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre a estrutura da Bíblia, mas antes eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus concernente a isso, sobre o valor deste livro, na qual muitos não dão valor, mas nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, do 14 ao 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, querido, vamos conhecer um pouco mais deste livro maravilhoso. Primeiro vamos falar sobre a sua composição. A Bíblia, ela contém 66 livros. Sim, queridos, 66 livros. A Bíblia Católica contém já 73 e a ortodoxa ela contém 78, mas a nossa Bíblia ela contém 66 livros. Então é muito bom a gente saber. Primeiro, a Bíblia ela é composta por 66 livros e dividida por Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. A sua subdivisão. O que é subdivisão? Quantos capítulos e quantos versículos tem a Bíblia? Capítulos. A Bíblia tem 1189 capítulos. No Antigo Testamento são 929 capítulos. Já no Novo Testamento, 260 capítulos. Versículos. A Bíblia é composta, de acordo com algumas traduções, 31.173 versículos, 23.214 no Antigo Testamento e 7.959 no Novo Testamento. Qual a composição do Antigo Testamento? O Antigo Testamento é subdividido em 4 partes. É porque muitas vezes você fica pensando como realmente a Bíblia é dividida. A Bíblia não é dividida cronologicamente, eu quero que vocês saibam disso. Porque muitas vezes você ouve falar de um profeta em um determinado livro, e passam livros e livro vai falar dele novamente, e você fica pensando, meu Deus, como isso pode acontecer? Como ele pode viver anos depois? Não, queridos. A Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento têm divisões diferentes. Não é cronológico. A divisão do Antigo Testamento, vamos aprender como é. É dividida em 4 partes. Quais são elas? A primeira parte é chamado Livro da Lei ou Pentateuco. E quais são os livros da Lei ou Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Então é muito bom a gente saber que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, é chamado Livros da Lei ou Pentateuco. Segunda divisão são os livros históricos. Os livros históricos da Bíblia vai de Josué a Neemias e são no total de 12 livros. Terceira divisão do Antigo Testamento são os livros chamados livros poéticos, que vai de Jó a Cantares. São compostos por 5 livros. 5 livros. A quarta e última divisão
é chamada livros proféticos e é composto por 17 livros. Vai de Isaías a Malaquias. Mas só que também tem uma subdivisão nos livros proféticos. São chamados profetas maiores e profetas menores. Aí você pode me perguntar, mas qual a diferença de profetas maiores para profetas menores? É pelo seu ministério profético. Não é pelo número de capítulos. Porque se a gente fosse levar em consideração o número de capítulos, Daniel não seria um profeta maior, e sim Oséias. Mas sim, é pelo seu ministério profético, o tempo que ele durou profetizando. Profetas maiores, vai de Isaías a Daniel, são 5 livros. Profetas menores, vai de Oséias a Malaquias, são 12 livros, no total de 17 livros. Agora vamos falar sobre a composição do Novo Testamento, que também é dividida em 4 partes. A primeira parte é chamada biografia, são os 4 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos, porque eles são muito parecidos, muitas vezes contam a mesma história, bendito seja o nome do Senhor. Já a segunda divisão é chamada livro histórico, só tem um, é Atos dos Apóstolos. A terceira divisão é chamada doutrina, são no total de 21 cartas, que é de Romanos a Judas. E a quarta divisão é chamada apocalíptica ou da revelação, que é o livro de Apocalipse. Então, queridos, essas são as 4 divisões do Novo Testamento que nós devemos aprender. Devemos saber que a Bíblia não é escrita de uma maneira cronológica, é dividida desta forma para que a gente venha entender, mas é de uma maneira harmônica, para que a gente entenda a palavra do Senhor. Tem algumas observações que devem ser levadas em conta para que a gente aprenda mais sobre a estrutura da Bíblia. Quais são essas observações? As cartas, as epístolas. O apóstolo Paulo é autor de 3 epístolas. 3 epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo. São chamadas epístolas paulinas. E a gente vê no meio dessas epístolas uma divisão também assim, harmonicamente foi dividida, estruturada, para que a gente venha entender. Primeiro, tem uma divisão chamada escatológica. Quais são as epístolas do apóstolo Paulo que fala sobre escatologia? 1º e 2º Tessalonicense. Segunda divisão, soteriológicas, que é Romanos, Coríntios e Gálatas. Terceira, são as conhecidas epístolas da prisão, que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso. São as epístolas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E por último, as epístolas pastorais, que foi o apóstolo Paulo enviou a Timóteo e a Tito. Bendito seja o nome do Senhor. E temos também, querido, as conhecidas, que não foi escrito pelo apóstolo Paulo, são as chamadas cartas gerais. São elas Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Pedro, por exemplo, escreveu 2 cartas, João escreveu 3 cartas, e essas cartas não ficavam paradas, não foram para um endereço só, ficavam circulando entre as igrejas, para que houvesse comunicação entre os irmãos sobre a doutrina da palavra de Deus. Então é essa a palavra que eu trago para todos, que nós venhamos aprender, que nós venhamos entender, porque é necessário que todos nós conheçamos de perto a palavra de Deus. Esta palavra que é rica e eficaz, esta palavra que nos alimenta, esta palavra que nos conforta, esta palavra que nos repreende, que nos admoesta, mas também que nos faz crescer no conhecimento e na graça do Senhor. E que Deus em Cristo abençoe a cada um.